Por que os fariseus incomodavam tanto Jesus Cristo? Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós temos várias classes políticas e religiosas, seja os saduceus, herodianos, essênios, e temos também os fariseus. Mas de todas essas, os que mais incomodavam Jesus Cristo, os que mais são citados no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, são os fariseus. Qual era a função dos fariseus para aquele contexto? Quando a gente está lendo o Evangelho, seja de Marcos, Lucas, Mateus ou João, nós vemos que Cristo, assim que ele estava ministrando, ensinando, quer dizer, quando ele reunia as multidões e trazia uma revelação do reino ou a forma correta de se aplicar a lei, aparecia um fariseu. Aparecia um indivíduo que o questionava, que o sabatinava, que queria discordar do seu ensino. Então nós olhamos e às vezes os fariseus nos incomodam. Toda vez que Cristo estava prestes a fazer algo relevante, marcante, aparecia um fariseu. Quando Jesus começa a viver algo no sábado, a promover um sinal, um milagre no sábado, aparecia um fariseu. Jesus estava explicando a lei e ia viver algo com seus discípulos, aparecia um fariseu. Nos dá a impressão que os fariseus perseguiam Jesus e nos momentos mais oportunos eles saíam do esconderijo e publicamente questionavam Jesus acerca do que ele estava ensinando. Pode parecer confuso para nós e nós acabamos por até associar o farisaísmo com o modelo de vida hipócrita. Jesus em Mateus 23 vai chamá-los de hipócrita, esse é um assunto para um outro vídeo, mas nós temos uma visão muito negativa dos fariseus. Primeiro ponto, porque era verdadeiro, eles estavam teologicamente, intelectualmente e até espiritualmente confrontando Jesus Cristo, mas eu quero te convidar a entender a relevância dos fariseus para o contexto do Evangelho. Se os fariseus fossem meros inimigos de Jesus e seu ensino, como eram os saduceus, como eram os herodianos e qualquer outro tipo de pessoa oposto, os próprios romanos, talvez os evangelistas não tivessem relatado tantas vezes os fariseus na Bíblia. Se os fariseus fossem meros inimigos, eles não apareceriam 30 vezes, pelo menos, nos 4 evangelhos. Então quero te despertar a refletir. Por que os fariseus aparecem tantas vezes? Para nós, acabamos por associá-los negativamente, mas para um judeu daquele contexto, para um indivíduo que vivia atrás de profetas, vivia atrás de rabinos, esperando que o Messias aparecesse, trazendo os ensinos verdadeiros do reino e conduzindo Israel para a salvação, os fariseus foram fundamentais. Os fariseus tinham a responsabilidade de fazer questões para todo indivíduo que fosse elevado a uma condição de mestre e ensinasse socialmente. Os fariseus eles eram os mestres da lei. Então, quando uma população se reunia atrás, ao redor de um indivíduo que tinha um ensino muito importante, os fariseus se deslocavam até ele e começavam a fazer perguntas para validar a sua doutrina. Como eram mestres, os maiores conhecedores da lei de Moisés, os fariseus tinham a responsabilidade de questionar o ensino ministrado em conformidade com a lei de Moisés. Então, quando nós vemos os fariseus perguntando para Cristo a respeito do sábado, perguntando para Cristo a respeito de curas, de milagres, de ofertas, de toda a movimentação dele, eles não estão meramente perseguindo, tentando caluniar contra Cristo. Eles estão, de uma outra maneira, evidenciando a verdade do ensino de Cristo. Não sei se você já pensou por esse lado, mas o fato de Cristo ser sabatinado, de passar pela prova de questionamento de mestres e eles não encontrarem em Cristo um erro doutrinário, um erro teológico, serviu como validação da mensagem que Cristo transmitia. Então, para nós, os fariseus são irritantes, são chatos, perseguem Cristo, mas para o contexto judaico e para aqueles que leram os evangelhos, os fariseus são um crivo de qualidade. Os fariseus são a fiscalização de que o ministério de Jesus, o seu ensino, foi aprovado segundo a lei de Moisés, visto que não houve erro doutrinário em Cristo. Os fariseus em momento algum conseguem apontar um grande erro de Jesus. Jesus vai ser condenado mais lá na frente pelos saduceus por se afirmar ser filho de Deus, mas doutrinariamente não existe erro. Então os fariseus que nós reclamamos hoje foram um selo de qualidade para que o ministério e o ensino de Cristo tivesse sido aprovado entre os judeus pelos principais, os mais conhecedores, os mestres da lei. Então entenda, talvez os fariseus foram ruins para a nossa interpretação bíblica, para a nossa leitura, para a velocidade que nós temos tido no estudo, mas foram fundamentais para que Cristo fosse reconhecido como um verdadeiro mestre.
Por isso que se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a não apenas seguir o nosso canal, não apenas deixar o seu like, mas difundir essa mensagem. Envie esse link para algum colega, para alguém que deseja, como você, se aprofundar no conhecimento bíblico, entendendo os contextos, entendendo o texto, entendendo tudo aquilo que Cristo deixou para nós através da Escritura. Faça isso. Deus abençoe e te aguardo para mais vídeos.